bem? Bem-vindos a mais um episódio do Pod Paddle. Desta vez, a bola da vez é uma conversa entre psicólogas. E vamos estar aqui com duas psicólogas, eu e a Nayara. E vamos estar aqui numa conversa super animada sobre a psicologia do paddle. Acompanhem. Nayara. Olha, muito prazer, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui no Pod Paddle, consigo principalmente, né, porque somos colegas de profissão, as duas psicólogas, colegas de paddle, as duas atuantes efetivas. Concorrentes também. Sim, começa a batalha. Então é uma honra e um prazer. Eu acho que para falar dos dois temas, eu acho que não tem duas pessoas mais qualificadas, tanto a nível de profissional e técnico como psicologia, e quanto a nível de praticante efetiva do esporte, que somos, e boas praticantes. Já agora, já deixa aqui um like. Então acho que vai ser ótimo aqui a gente abordar esse tema, e é preciso, né? Hoje a gente tem muitas demandas, muitas atividades, muitas questões que hoje a gente lida dentro do paddle, então acho que é um tema, a psicologia do paddle é um tema importante que precisa ser falado, conversado, trabalhado, para a gente ajustar aqui e ajudar as pessoas a compreenderem um pouco do estado emocional, do cérebro, das cognições, o que acontece conosco na prática, né, desse desporto. Sim, e hoje vamos também perceber algumas estratégias que as pessoas podem utilizar e que nós, em algum momento, também já utilizamos e utilizamos no dia a dia para conseguirmos principalmente lidar com as emoções. Fala-nos um pouco desse impacto das emoções, se é que tem algum impacto no momento de jogar, no momento de fechar o ponto, no momento em que perdi, no momento em que ganhei o jogo. Como é que isso funciona? Qual é a relação que nós podemos trazer aqui para os outros praticantes e futuros praticantes? Que relação, que conteúdos é que nós podemos trazer aqui que possam dar alguma instrução e alguma informação para os nossos atuais jogadores de pádel? Eu vou responder primeiro como jogadora e depois vou responder como psicólogo. Eu acho que são duas visões completamente diferentes e acho que é importante abordar os dois cenários. Primeiro eu vou responder como jogadora. A nível emocional, o paddle é um jogo extremamente emocional. Tem um cariz emocional muito forte. A cabeça, ela é determinante para uma vitória e para uma derrota. Certo. Nós temos jogadoras excelentes no âmbito do jogo do dia a dia, que quando chega, por exemplo, num campeonato, a gente costuma dizer no senso comum, ela não tem cabeça para campeonato. Ela é uma excelente jogadora, mas quando chega no campeonato, ela não consegue elaborar o paddle dela no último estágio, no nível mais estágio, no nível de estágio mais avançado que ela consegue jogar. E isso é aspectos emocionais, o controle mental. Muitas pessoas, a gente vê no tênis, por exemplo, muitas pessoas desistem do tênis ao longo da sua trajetória porque não conseguem lidar com a pressão que o campeonato causa e tudo mais. Então, o paddle começa na nossa vida, muitas das vezes ali por um desporto, por uma atividade física, porque eu quero emagrecer, porque eu quero ter um movimento, mas como nós, por exemplo... E social, não é? Social. Uns querem evoluir cada vez mais, outros não, só querem ir lá no final de semana jogar. Esse estado emocional, esse impacto emocional vai atuar mais para essas pessoas que de fato querem essa evolução, buscam as vitórias, buscam os campeonatos. Então são essas pessoas que sofrem com isso. Isso pode te levar à vitória e à derrota, porque, de fato, tudo modifica a forma de você pensar, a estratégia de jogo, a forma de você bater. Você comete erros quando você está com uma instabilidade emocional que você não cometeria se fosse, por exemplo, num jogo normal, fora de estado de pressão. Sem stress, sem a ansiedade do resultado, sem o medo e a pressão do resultado. E muitas vezes acabamos por, se calhar, até nos confundirmos entre a minha qualidade de jogo, que eu jogo bem, ponto, e não há questão sobre isso, mas no momento em que eu perco o jogo, muitas vezes nós entramos nesse confronto de, então se calhar é porque não sou tão boa assim, então se calhar é porque... claro que temos sempre oportunidades de melhorar, mas o que eu quero aqui trazer é que muitas vezes nós ficamos com aquele peso que nós mesmos estamos a colocar em nós, de perdeste o ponto, és péssimo, és uma péssima jogadora, és um péssimo jogador, não sabes aquilo que estás a fazer. E muitas vezes temos este diálogo interno connosco enquanto estamos a jogar,
mais a pressão de ganhar e a ansiedade de fechar o ponto, que aquilo é uma fórmula que tem tudo para dar errado. Exato, Concordas? concordo plenamente, gênero, número e grau. E ali você tem que saber lidar com vários estágios emocionais, né? O primeiro é a euforia de uma vitória. Uma grande final, a plateia toda te assistindo, campeã, euforia. Ou grande final, a plateia toda te assistindo, derrota, frustração. Então, você está lidando com uma pressão de uma busca. Eu, no final desse jogo, ou eu estou indo para o caminho da euforia, ou eu estou indo para o caminho da frustração. Isso já vai atuando durante o jogo. Até antes. Até na noite anterior. Tem gente que não dorme. Sim. Né? Eu tenho relatos de pessoas que ou não dormem antes do jogo, ou não dormem depois da derrota. Certo. Leva aquilo para casa e não digere, não consegue deixar aquilo no campo. Como que eu perdi? Passa 2 dias até depressiva, deprimida por conta de uma derrota. Porque lá está, é essa confusão que parece que eu sou o resultado que eu tive. Isso. E eu não sou o resultado que eu tive. Perdi, fim de assunto, perdi. É. É só um jogo. É só um jogo. E às vezes parece que estamos ali a disputar mais do que um jogo. Pois. E este impacto emocional desta escolha, da forma como eu lido com a derrota ou até mesmo com a vitória, ou com o jogar em tempo de lazer e jogar em tempo de competição, que também devia ser prazerosa a competição. E muitas vezes nós ainda não estamos preparados ou não nos preparamos para que a competição seja prazerosa. É. Eu lembro-me neste último torneio, o Didi entrou numa das fases do jogo como nosso coach e ele dizia sempre a mesma coisa. Cada vez que vinha ter connosco, ele dizia, pá, primeiro, divirtam-se. E aquilo estava assim, parece que não é nada, parece que é só, pá, não me vou divertir. Mas só o facto dele de nos dar essa mensagem, é pá, olha, primeiro que tudo, olha, estão a fazer um ótimo jogo. Segundo, pá, divirtam-se, relaxem, não sei o quê. Terceira, pá, corrigiste aquilo, pronto, e segue. Mas só essa mensagem de, olha, diverte, dá aquele tipo, ok, isto é só um jogo. E eu posso me divertir de facto, mesmo estando a competir, eu posso me divertir, porque aqui ninguém é profissional. Estamos todos num processo altamente amador. Muitos estão a aprender, todos nós ainda estamos a aprender, muitos estão a começar do zero, outros já estão num estágio mais avançado, mas continuamos ainda a ser seres em evolução. E muitas vezes esse confronto do ser um ser em evolução parece que nem nos permitimos ser um ser em evolução. Sim. E eu acho que tem muito a ver também como você encara essas emoções na sua vida. Transcende a quadra do paddle. Obviamente que no paddle, e depois tecnicamente eu vou explicar por quê, fica muito mais exacerbado. Então, assim, como você lida com a frustração na sua vida? Basicamente, vai equilibrar um pouco como você lida com a frustração dentro da quadra. Só que ali as emoções estão muito alteradas. Claro. Devido e eu vou trazer isso mais para frente. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho uma linha muito limite entre o que acontece dentro de quadra em termos de emoção interna, tá? Eu tô lá, eu perdi um grande jogo, vamos supor, né? Perdi um grande jogo porque acontece de você estar com uma expectativa de que você vai ganhar, você tem certeza que você vai ganhar e você perde. Então, eu saio do jogo, eu sento no banquinho, arrumo minhas coisas, faço meu luto. Naquele momento, perdi. E quando eu levanto e eu saio do court, né? Saio, acabou. É como se eu entrei numa nova esfera de vida. E aí, tudo bem? Não sei o que. Aquilo ficou ali. Eu deixei aquilo naquele banquinho. E esse exercício as pessoas têm que fazer. Separar esse momento dos próximos momentos. Porque isso acaba impactando no trabalho, no relacionamento com a minha esposa, com meus filhos, com meu marido. Que você leva essa frustração para casa. Isso não é saudável. Querendo ou não, hoje ainda... Espero que num futuro breve as coisas mudem e isso passe a ser uma profissão e a gente comece a ganhar dinheiro com isso. Mas hoje Ainda não estamos aí. Pagamos para jogar. Nós investimos o nosso dinheiro. Então tem que ser um momento de lazer, um momento de diversão, um momento de extravasar um problema que você teve no trabalho durante o dia. Lá no paddle que você vai resolver.
Agora, respondendo a tua pergunta enquanto psicóloga, né? E aí eu separei até uma colinha aqui, né? Porque a cabeça já não... É muito importante a gente perceber que quando a gente está fazendo uma atividade física, seja ela de qualquer gênero, mas eu vou me referir ao paddle, nós trabalhamos com nossos hormônios. A nossa farmácia interna é ativada. Todos nós temos uma farmácia interna. Então, temos aqui, vou dar o exemplo de dois, né? O que acontece? Não sei se você já viu que quando a pessoa está no meio do jogo, ela tem comportamentos que muitas das vezes não são comportamentos que ela tem fora de jogo. Por quê? Porque ela está num estado emocional, físico e hormonal alterado. Muitas das vezes você está ali no jogo, você olha para a pupila do teu adversário, está até dilatada, porque são efeitos do nosso sistema. Nós temos que lembrar, somos animais. E ali entra um estado animal nosso, genuíno, muito grande. Um dos hormônios, por exemplo, que entram na ativa é a endorfina. Né? A endorfina nos dá lá a sensação de prazer, de euforia, de diminuição de dor, e aí entra o vício. Por que a gente se vicia? A gente se vicia por essa sensação de bem-estar que a atividade física que você gosta de fazer nos causa. Então, como a gente está jogando essa endorfina, que ela atua na parte de neurotransmissor cerebral no nosso cérebro e na parte física, no nosso corpo, nós queremos mais. E queremos mais. A gente tem até abstinência por falta de paddle. Só que pode ter um determinado momento que a gente está usando tanto essa endorfina que isso passa a virar uma toxicodependência dos nossos... Você entra num estado químico de dependência. Certo. E por isso que a gente começa a jogar terça e quinta, daqui a pouco você está jogando segunda, terça e quinta, daqui a pouco você está jogando segunda, terça, quarta, quinta, daqui a pouco você está jogando segunda, segunda, daqui a pouco você está jogando 2, 3 horas seguidas, e aí começa o problema no tendão, começa o problema físico. Por quê? Porque você não está se dando conta que você está buscando aquela sensação exacerbada, porque ela é prazerosa. Certo. E por um outro lado, vou dar um exemplo ao contrário, que é, por exemplo, quando você está num campeonato, ou num jogo que você quer muito ganhar, e tem ali um adversário, e você quer ganhar ele de qualquer jeito, você entra em estado de estresse. Quando você entra em estado de estresse, você ativa outro hormônio, que é, por exemplo, o cortisol. E o cortisol, ele ativa uma área do cérebro chamada amígdala, que está lá com uma função no hipotálamo que é muito, ela é medieval até. A amígdala, ela está lá no nosso cérebro, não é essa aqui não, tá? É a amígdala cerebral. Ela está lá no nosso cérebro, mas ela tem uma função no tempo lá atrás, quando a gente via um mamute, estamos lá na selva, via um mamute, a amígdala, você olha, pá, o sangue desce a amígdala começa a funcionar, o sangue desce, a pupila dilata e você tem duas opções, ou ataca ou foges. Isso acontece no paddle. Por que às vezes acontecem muitas brigas, a pessoa perde a cabeça e começa a gritar? Cortisol. É chamado sequestro, foste sequestrado pelas tuas emoções. Exatamente. A tua amígdala foi sequestrada. Sequestro da amígdala. A pessoa não tem controle sobre aquilo, porque o nosso estado cerebral primitivo toma conta. É aquela coisa que acontece, por exemplo, numa briga de trânsito. Peguei e matei. Eu acho que nessa parte Angola está muito bom. Ela nem viu que matou, porque a parte reptiliana do cérebro dela assumiu o controle. Isso acontece no paddle. E nós, por exemplo, eu sou psicóloga, tenho esse conhecimento técnico todo, mas a amígdala já no paddle já me sequestrou. Eu confirmo. A minha também já foi. Seres humanos a serem seres humanos, está tudo bem. Quem nunca? Podem escrever aí nos comentários. Quem nunca foi sequestrado? Já foram todos. Se alguém disser que não, nós aqui vamos dizer que não é verdade. Todo mundo, em algum momento da vida, o seu cérebro foi sequestrado pelas suas emoções e pronto. E agora temos que encontrar estratégias para lidar com isso. Exato. E aqui entra, tirando aqui a parte mais técnica, mas aqui entra muito o papel do meu parceiro. Sim. E o trabalho em equipa. Sim. E a comunicação. Sim. Eu uso muitas vezes esta expressão, volta para o jogo, porque às vezes nós sumimos do jogo. Nós estamos ali e tal, a raquete vem, bola vai, não sei o quê, movimento para a esquerda, direita, não sei o quê. Mas tu não estás ali, tu estás ali num piloto automático, Perfeito. porque a tua parte racional foi para algum lugar no espaço, foi para outro planeta que não aquele ali, o azul e verde da quadra e a bola, a raquete, não sei o quê, foste para outra dimensão. E aí entra o papel do parceiro.
Temos aqui um desafio quando os dois são sequestrados ao mesmo tempo, às vezes também acontece. Mas não vamos complicar. Chama a polícia! Isso. Não vamos complicar aqui o processo, vamos simplificar e também dar aqui algumas estratégias que as pessoas podem usar. Eu, com as minhas parceiras e com a minha mais frequente parceira, que é a Mónica, nós usamos muito uma comunicação de tipo, olha, estamos aqui, bora, olha, foca em mim. Agora diz que o jogo é nosso, volta para o jogo, voltei para o jogo. Vá, repete comigo, volta para o jogo, voltei para o jogo. Então, algumas estratégias de comunicação que nós podemos usar com o nosso parceiro, e isto ninguém precisa de ser psicólogo nem coach para fazer isto, no fundo é nós trabalharmos a nossa consciência, utilizarmos algumas estratégias para ativar a nossa consciência com... Primeiro nós nos conhecermos e conhecermos os nossos gatilhos. E quanto mais nós jogamos frequentemente com uma pessoa, vamos conhecendo melhor o nosso parceiro. E também, olha, estás a bazar, olha, estás a ir embora, olha, calma, respira fundo, estamos aqui, respira comigo. Encontrar formas de comunicar com o meu parceiro para ajudar a que ele deixe a terra outra vez, porque ele foi sequestrado. O amigo dela vazou no espaço, então é preciso trazer de volta. Então vamos ajudar a trazer de volta. Muitas vezes acontece que esta comunicação ela é agressiva para o parceiro, ou ela é inadequada ou desadequada, do género, pá, para lá com isso, pá, estás a jogar mal, meu, estás só a falhar, estás bem, não sei. Isso não ajuda, pelo contrário. Se o sequestro está ali a 10 km, vai passar para 30 km de distância, então isso não vai ajudar no momento de trazer o parceiro de volta. Então é aqui que o trabalho em equipa com o meu parceiro entra. E alguém precisa de manter a calma, né? Sim. Afinal de contas, somos todos adultos, Sim. né, gente? Que bom que você contou tudo isso, que agora eu já sei o que você faz. Eu não vou dizer o que eu faço com a minha parceira, porque isso é uma... Não, brincadeira. Não, mas são mesmo que são questões comportamentais. Sim. E às vezes são coisas simples. Sim. E cada um depois encontra a sua estratégia, o seu gatilho. É a psicologia positiva, lado. né? Exatamente. É a psicologia positiva, isso é relevante, é importante. E, acima de tudo, pensar que nós somos seres humanos, né? Eu acho que está faltando um pouco, até... Eu sempre me coloco, porque eu já cometi muitos erros, já cometi muitas falhas no paddle, enquanto ser humano mesmo. Quem nunca, né? Algumas atitudes que eu fui evoluindo e amadurecendo. A Nayara é comportamento, a parte de comportamento no paddle hoje é muito diferente da Nayara que começou. Uhum. Eu evoluí, amadureci ao longo do processo. E esse amadurecimento ele é necessário. E é muito importante a gente perceber que dentro de quadra nós estamos ali e temos que ter ética desportiva. A gente tem que perceber que sim, do outro lado, durante o jogo, eu tenho uma pessoa, uma dupla a combater. Mas eles não são meus inimigos, eles não são pessoas que eu tenho que odiar, eu não tenho que criar um clima desagradável dentro e fora de quadra, porque infelizmente hoje dentro da nossa sociedade de paddle, né, dentro do nosso, Sim, da nossa bolha, da nossa bolha, é isso. isso ainda acontece, né? Nós entramos como se fôssemos inimigos, e isso não pode acontecer. Nós temos que separar, nós somos combatentes, vamos combater dentro de quadra, fora de quadra e dentro de quadra, mesmo sendo combatentes, a gente tem Há regras também. a regra. O fair Tem uns play, que roubam né? um pouquinho, né? A bola foi dentro, fora, aquela coisa que a gente sabe que acontece, que isso pode... A amígdala, de repente, muitas das pessoas usam isso até como estratégia de jogo. Eu sei que a Nayara, se a gente for discutir ponto, ela baza. Então, a primeira oportunidade que tem dentro, fora... Nayara basou, conseguimos. E é preciso ter essa consciência que as pessoas utilizam a parte emocional como um terceiro jogador. Não só a parte emocional, também como torcidas. E que isso não é uma atitude legal. Muitas das vezes a gente precisa... Existem regras. Eu estou a concluir o mestrado de paddle, né? E existem regras de ética para seguir. Uma delas é o que a torcida deve comemorar. Você tem uma torcida, ou orienta uma torcida, né? Um exemplo hipotético, a comemorar as falhas do adversário. Isso é um terceiro jogador em campo. Porque se você já está a falhar e você tem uma torcida gritando positivamente... Sim, vai aumentar a dimensão da tua falha, ou o impacto da tua falha vai aumentar para ti. Claro, não é sobre torcida, porque torcida é normal. Eu quando estou jogando o meu time contra o seu time, eu vou torcer para o meu time, Claro, obviamente. normal. Mas eu não vou torcer para a sua falha.
Eu não vou torcer. Isso é preciso a gente ir ganhando essa consciência enquanto ser humano, porque essa pessoa que hoje eu estou torcendo contra a falha dela, nós vivemos numa sociedade pequena e nós temos que nos ajudar mutuamente, nós aqui agora. Então, fora dali, Deus me livre, acontece alguma coisa, eu vou no hospital, aquela pessoa que eu estou tratando como meu inimigo é a que vai ajudar o meu filho numa emergência, numa situação. Nós estamos numa sociedade que nós vamos nos relacionar conosco. Então, sim, todos precisam de todos, né? E aí não há exceção. eu Todo acho mundo que precisa de alguém em algum momento. isso aqui é um alerta que eu faço e foi uma autorreflexão e uma evolução minha própria e sua também reconheço a sua evolução, também tá de parabéns, eu também estou de parabéns. Muito obrigada. Palmas para nós. Palmas para nós. Inclusive, no nosso próprio jogo, teve um exemplo de uma situação, eu até mencionei isso depois para o Júnior, veio a evolução, um jogo de Nayara e Amélia contra a Paula e Mônica Casqueiro. A Paula virou e falou assim, tá 15-30. Eu falei, não, Paula, tá 30 para vocês, 15 para nós. Quem te viu, quem te vê, né? Se fosse lá atrás, sim, 15-30, tá? Não, essas atitudes, esse fair play é muito importante. E a gente vai combater, a gente vai gritar, a gente vai comemorar nossos pontos, não os erros do adversário, nossos pontos em quadra, mas vai ter um clima social envolvente. Sim, eu acho que essa evolução ela é necessária. Acho que estamos um pouquinho melhores. Acho que ainda podemos melhorar muito mais e é ótimo. Ter espaço para crescer é ótimo, espaço para melhorar é ótimo. Mas é preciso que esta consciência ela se torne mais coletiva. Nós em campo somos todos jogadores, em campo somos todos pessoas que vão cometer erros, que vão ter acertos e podemos na verdade, cada serviço ou cada ponto é uma oportunidade para nós repensarmos. Claro que no momento do jogo, e eu sou acérrima na competição, eu gosto de ganhar ponto. Fim, eu não entro na competição para perder. E isso muitas vezes pode ser levado ao extremo. Não é? Pode ser levado ao extremo emocionalmente, mas não pode ser uma desculpa. Ou seja, tu deste o exemplo ótimo do sequestro da amígdala, mas isso não pode ser uma desculpa para eu dizer, não, mas aquilo foi as emoções. Tá, eu sou psicólogo, eu sei disso, nós não somos as nossas emoções, até porque as nossas emoções elas são temporárias. Passou, mas ela tem consequências, porque elas vão atuar no meu comportamento. Exato. Muitas vezes o tempo de reação é muito curto e nós não conseguimos parar para ponderar ou para pensar qual é o comportamento que eu vou ter, porque estou frustrada, porque estou zangada, porque estou chateada, porque me irritaram, porque não sei quem falou lá fora não tinha que falar e me irritou. Esse tempo são milésimos de segundo, são frações de segundos e às vezes temos dificuldade de fazer de escolher o melhor comportamento. Mas também é verdade que a forma como eu reajo ao meu comportamento, o que eu penso sobre ele, o que eu decido sobre ele, eu posso decidir. Então, este momento de decisão já precisa de ser trabalhado mais no coletivo. Ou seja, sim, eu sei que eu não agi bem ali. Também ter a humildade de dizer, olha, desculpa lá, se calhar não tive a melhor atitude. Foi o calor das emoções, não sei o quê. E depois tu também decides o que é que tu fazes com isso. E eu tive uma situação recente, e todos sabem, não é segredo, e houve esse momento, olha, desculpa, não correu bem, foi o calor das emoções, e eu disse, mas não quero saber, também não quero saber. Detox. Ficou assim, detox, né? Mas depois também passou. E portanto as coisas passam e é preciso nós também querermos que as coisas passem. E muitas vezes nós ficamos ou presos a esses momentos e não queremos largar, e fazemos daquela emoção a pessoa. Exato. E nós não somos as nossas emoções. Sim, exatamente. Por exemplo, eu estava pensando antes de você falar justamente desse dito popular. Foi no calor das emoções. No calor, mas é que eu estava no calor das emoções. A gente usa o calor das emoções muitas das vezes como justificativa para atitudes incorretas. E tecnicamente já explicamos aqui o porquê do calor das emoções, né? É o sequestro. Mas é muito importante, todo mundo uma hora vai ter uma atitude no calor das emoções, vai ter.
Mas é o que você está dizendo, o que eu faço com isso? Isso que é o importante, eu reconhecer, eu evoluir, eu ouvir os conselhos das pessoas que estão te olhando de fora. Porque uma coisa é a visão que você tem sobre você mesmo, outra coisa é quem está te olhando de fora. A vista é completamente diferente. Quem te conhece melhor? Assim, numa primeira imagem, numa situação, você se vê ou o outro que está te vendo? A Paula Barata me conhece fisicamente até melhor do que eu, porque você me vê Claro. na íntegra. Eu me vejo pelo espelho, né? Então, isso é uma situação que nós, obviamente, precisamos começar a compreender o que o outro está dizendo sobre... E se começar a se repetir, muitas pessoas... Porque, isso é um ponto de vista. A Paula me falou que eu sou agressiva. Daqui a pouco a Solela, você é agressiva. Daqui a pouco a Amélia, você é agressiva. Daqui a pouco você é agressiva. O mundo todo não pode estar errado. Então, aí o que eu vou fazer com essa agressividade? Né? Então, a gente precisa começar quando perceber e tomar consciência que nós estamos a ter, porque às vezes a gente tem essa atitude sem ter a consciência que a atitude é incorreta. Isso é muito comum. Então, quando a gente toma a consciência, para eu me curar, eu preciso tomar a consciência. Então, quando eu tomo a consciência, eu preciso tomar uma atitude. E uma nova decisão, não é? E o objetivo é esse, o objetivo não é, e nem nós nos estamos a colocar nesse papel de, então quer dizer que vocês são sempre exemplares. Não. Combinamos. Não somos sempre exemplares, obviamente que não. Mas é um processo de aprendizagem. Portanto, o que nós queremos trazer aqui para vocês hoje é uma reflexão nesta perspectiva de o que é que eu posso aprender com esta informação? O que é que esta informação pode me dizer neste momento sobre os meus comportamentos? Será que há comportamentos que eu quero revisitar? Será que há pessoas que eu quero ir pedir desculpa porque, olha, foi o calor, ou fui sequestrado? Agora podem usar essa desculpa durante algum tempo, mas depois daqui a nada já não vai dar, porque nós vamos fazer outro assunto que já vai matar esse, então já não vai dar. Brincar, mas também é importante. Mas trazer esta reflexão para quem nos estiver a assistir. Que novas decisões é que eu quero tomar com base nisto que nós temos estado aqui a falar? O que é que fez sentido para mim? Pergunta de coaching. O que é que fez sentido para mim ou o que é que faz sentido para mim olhar? Que comportamentos é que eu tenho percebido, que eu tenho tido e que também isto não é uma... Nós não estudamos isto na escola, né? E devíamos estudar a inteligência emocional na escola. Devíamos ensinar na escola desde crianças e infelizmente não acontece. Estamos aqui nós para dar algumas informações, mas no fundo eu perceber o que é que faz sentido para mim eu trabalhar, quais são os comportamentos que eu tenho percebido em mim e o que é que eles querem dizer sobre mim. Porque quando eu tenho uma reação a um comportamento teu, é mais sobre mim do que sobre ti. Então, eu procurar fazer este flashback, né? Vou lá atrás, no meu último torneio. O que é que eu percebi? Fiquei zangada com não sei o quê, fiquei frustrada com isto, fiquei chateada. Lembro-me que houve ali um momento que falei mal com não sei quem, que respondi torto aqui. Quando eu tenho estas reações, elas estão a dizer alguma coisa sobre as minhas necessidades. Ou eu estou à procura de afirmação, ou eu estou à procura de aprovação, ou eu estou à procura de inclusão, ou eu estou à procura de ter as minhas vitórias, porque assim é que eu vou me considerar uma grande jogadora, ou eu estou à procura de posicionamento e de mostrar que não, eu também sou tão boa quanto fulano, fulana. Qual é a minha necessidade que pode não estar atendida? Porque quando eu faço esta pergunta, eu percebo que há comportamentos que estão a falar sobre as minhas necessidades e não sobre o comportamento que a Nayara teve comigo. Ou a reação que eu tive ao comportamento que a Nayara teve comigo, ela diz alguma coisa sobre as minhas necessidades. Então isto é também um convite para nós nos focarmos mais em nós. O que é que será que em mim não está atendido? Se calhar não estou a descansar o suficiente, se calhar estou a jogar pádel a mais. Se calhar estou a jogar pádel de menos, mas depois quero a vitória. Eu lembro-me de ter falado isso com o João já em algumas vezes. Eu fiquei para aí, sei lá, 3, 4 meses sem jogar consistentemente. Depois vou querer uma vitória. É mais difícil. Continuo a querer a vitória na mesma, não é? Obviamente. Como boa leonina que sou, a vitória quero-a sempre, óbvio. Mas isso também me diz a mim o que é que eu preciso de revisitar no meu dia-a-dia, ou nas minhas rotinas, ou no meu estilo de vida. Se eu quero uma vitória, se calhar há um caminho que eu tenho que percorrer.
que não é só no momento do jogo, não é só aquele momento do 40-40, Sim. do 7-6 ou do 5-5, não é nesses momentos só. Há todo um trabalho, uma preparação, um trajeto, um caminho para tu fazeres. Então é muito mais sobre ti do que sobre a outra pessoa. E atitude gera atitude, comportamento gera comportamento. A gente tem que tomar cuidado com todas elas, né? E assim, nós estamos habituados a exercitar o corpo. E o controle emocional, as atitudes e os comportamentos, elas são como um músculo, elas são exercitadas. E o fato de você fazer todas essas questões que você está exemplificando aqui, de fato, a gente começa a conseguir maior controle emocional. Porque as descargas emocionais têm efeito químico sobre nós, modificam a essência do ser humano que nós somos. E é muito importante a gente ter esse controle e saber lidar com tudo isso, porque por mais e tomar cuidado com as emoções também positivas, porque elas podem te levar para caminhos perigosos. Por exemplo, eu ganhei. E a partir de agora eu sou a vencedora, eu sou a campeã. E aí automaticamente pode acontecer de você começar a ter comportamentos de o quê? De arrogância, de pedância. Ah, eu sou a melhor. Ah, não, com essa serrabeca, né, como costuma chamar, eu não vou jogar. E isso vai gerando uma rejeição social no meio. Ah, aquela se acha, vê agora que ganhou, olha o comportamento. E comentários começam a acontecer e a sociedade começa a gerar anticorpos, se movimentar. Então a gente tem que ter cuidado tanto com as emoções negativas, isso que o que gera de impacto, quanto as positivas em excesso, porque elas podem nos levar para outros caminhos. E esse equilíbrio é que é muito importante. Porque o jogo é como tudo, hoje você ganha, amanhã você perde, mas as relações elas podem ser duradouras. Claro. Eu conheci a Paula Barata num evento e eu tive uma palestra que nós estávamos sentados assim, lado a lado, ao contrário, você estava na minha esquerda. E nunca mais vi a Paula Barata. E um dia, dentro da quadra de pádel, nós começamos, marquei um jogo, quando eu vi era contigo, eu falei, eu conheço você. E criamos um laço, estamos aqui hoje. E quantas pessoas mais que a gente não conheceu no pádel? Muitas. Quantas foram as pessoas que a gente se relaciona hoje e que foi o pádel que nos deu, né? E será que a gente também não está fazendo esse exercício ao contrário? Quantas pessoas a gente está afastando de nós pelos nossos comportamentos e atitudes negativas, ou em campo ou fora de campo? O ser humano ele tem a tendência a se juntar em grupo, né? Bando, é um instinto de sobrevivência. Você tem que estar dentro de uma rede para se sentir melhor, para se sentir protegida. É uma necessidade básica do ser humano, já agora, né? No pádel não é diferente, nós temos grupos, nós temos redes, nós temos pessoas que... E não há nada de mal nisso, não tem nada de errado de eu, por exemplo, ser do time CPA e me sentir desconfortável no CPA. Mas isso não significa que eu tenho que ser inimiga da Mônica porque ela é dona do Playtime, ou está à frente do Playtime, ou whatever. Não, eu tenho que estar na minha rede, eu tenho que estar no meu grupo, sim, na minha rede de segurança, mas eu tenho que respeitar aquele outro ser humano, Então a gente está misturando um pouco esses conceitos. E isso é muito importante a gente ganhar essa consciência e perceber que não interessa de que grupo que eu pertenço, mas no final todos nós somos seres humanos e pertencemos à mesma raça, não, né, a raça humana. Então é muito importante, somos todos seres humanos. Sim, eu acho que resumiste bem e acho que estamos praticamente na reta final da nossa conversa de hoje. Isto dá pano para mangas, este tema, porque de facto o ser humano é um ser complexo e como complexo que há várias nuances e nós seguramente vamos ter outras conversas sobre a psicologia do pádel. Para resumir, Nayara, queres partilhar duas estratégias que as pessoas podem usar para conseguirem um melhor controle emocional? Não quero, porque não, brincadeira. Não quero, porque depois vão usar contra mim no tribunal? Não posso. Não tem problema, não tem problema. Não, eu acho que a primeira coisa, eu vou dar um exemplo que aconteceu, não comigo, mas um relato de uma pessoa que estava jogando, que estava perdendo e ficou mesmo descompensada emocionalmente e a pessoa mais próxima a ele chegou e, mas olha, isso aqui é pra gente se divertir. Se você vai ter esse estado emocional desequilibrado, é melhor a gente parar com isso. Então, a primeira dica que eu dou é ter a consciência de que isso tem que ser nossa diversão. Nós temos que estar lá para nos divertir.
E isso vai fazer toda a diferença, né? Obviamente que ganhar é bom sim, mas perder também é bom, nos faz aprender, nos faz raciocinar, nos faz querer buscar mais. Então, primeira coisa é sempre ter esse trabalho mental de perceber que hoje, amanhã não, quem sabe, pode ser nossa profissão, mas hoje é nossa diversão. E uma segunda questão é o cuidado no trato das relações, né? Eu também estou fazendo esse exercício. Se relacionar cada vez... não precisamos ser amigos de todos, não é sobre isso que a gente está falando aqui. Mas buscar sempre, na saída de quadra, por exemplo, eu ganhei ou perdi, eu estou com alguém que eu conheço, que eu gosto ou que eu não gosto, não interessa. Quando eu acabo o jogo, eu primeiro vou cumprimentar o meu adversário. Isso é, dentro da ética do paddle, do esportivo, uma coisa muito importante. Vai falar com o seu adversário, vai primeiro dar um abraço. Se ganhou, vai dar aquele abraço, né? Se perdeu, também vou dar aquele abraço na minha dupla, né? No meu parceiro, na minha parceira. Mas o respeito ao adversário, ganhando ou perdendo, fazendo um jogaço, ganhou, abraça, comemora bem, mas para da comemoração e vai lá falar com o adversário, porque o adversário ele pode estar triste, ele pode estar chateado. Isso vai fazer toda a diferença no ser humano que você é e vai fazer bem para você e para os próximos jogos. Isso vai ficar um ciclo muito positivo. É isso mesmo. Então, malta, acho que damos por concluída a nossa conversa de hoje. A psicologia do pádel, vamos trazer muito mais temáticas associadas. Esta é uma conversa que dá pano para mangas. Curtam, partilhem, deixem os vossos comentários, partilhem aqui as vossas experiências, que eu tenho a certeza que vocês têm imensas histórias para contar e nós queremos ouvi-las e até analisá-las do ponto de vista da psicologia. Então já deixem aí o vosso comentário que nós vamos responder e analisar cada um deles. Beijos e abraços para todos. Nayara, obrigada por esta conversa e brevemente teremos a próxima bola da vez. Não percam!